Olá, essa é a nossa revisão de inglês, tá? Aqui falando sobre o future, né? Futuro. E aqui, ó, passar as frases para a forma interrogativa e negativa. Tem essa frase aqui. Para interrogativa, ó, tá vendo aqui, ó? Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e o resto da frase. Vamos lá. Na interrogativa, vamos colocar primeiro o que? O eu, depois o sujeito e depois o restante da frase com ponto de interrogação. Na negativa, ó, sujeito repete o sujeito, o verbo auxiliar, depois o not e o restante da frase. Que é a mesma coisa, ó, the man, né, é o sujeito, verbo auxiliar e verbo principal. Então, o que é que vai acontecer aqui na interrogativa? Vamos colocar o verbo auxiliar primeiro, depois o sujeito, que é the man, e depois o restante da frase com ponto de interrogação. Negativa, a mesma coisa. Pô, repete o sujeito, coloca o verbo auxiliar will, depois o not, depois do will, ó, e o restante da frase. Agora aqui, ó, vai ter também essas traduções lá. Tomorrow, tonight, next year, next month e outros. Para vocês traduzirem, tá? Relacionar lá a tradução corretamente. Aí complete com o verbo. Tá aqui, ó, verbo auxiliar mais o verbo. Tem aqui, ó, tem essa frase aqui, esse espaço. E aqui, ó, o VA é o quê? Verbo auxiliar mais como. Qual é o verbo auxiliar do Simple Future? Will. E aí repete o come. Que é a mesma coisa, ó. Tem a frase. Aí aqui, ó, tá pedindo para colocar lá o VA, verbo auxiliar e o be. Coloca o will e o be. Tá vendo? E aqui, ó, conjugar esse verbo aqui, o travel. Mas na prova vai ser outro verbo. O que vai acontecer, gente? Olha só. Está todos os sujeitos aqui dos pronomes. Aí que vai colocar o eu em todos. E repetir o verbo, gente, ó. Ó. I will travel, you will travel. Mesma coisa, tá? Só observar direitinho que dá para pegar. E aqui, nós temos aqui, ó, o present perfect. Mary the film constantly. Que é a frase. Qual é a sequência do present perfect? É o has. Tá vendo aqui, ó? Mary has sim. Toda vez que tiver o has ou have, essa é a resposta, ó. Has studied. E aqui, ó, complete com will ou won't. Você vai ler a frase. Se for uma frase afirmativa, é o will. Se for uma frase negativa,